Em um mundo onde o sucesso financeiro e o status social ditam as regras, Eduardo Santoro, um bilionário do universo da tecnologia, e Isadora Campos, uma artista de alma livre e professora em uma ONG, parecem habitar realidades opostas. Um dia de reviravoltas no mundo dos negócios de Eduardo o leva a um encontro fortuito com sua vizinha, Isadora, que, com sua arte e sua essência, começa a desvendar as armaduras de um coração solitário. Mas será que o amor é capaz de superar os abismos que separam seus mundos? Ou será que a realidade e os olhares externos serão fortes demais para essa inesperada conexão? Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O dia havia sido um furacão, um daqueles que te deixam sem chão e com um gosto amargo na boca. Para Eduardo Santoro, CEO da gigante de tecnologia Vértice Digital, a queda da parceria com a Inovatec representava não apenas a perda de um contrato multimilionário, mas a rachadura de uma armadura que ele pensava ser inquebrável. O elevador do luxuoso edifício corporativo, subindo até sua cobertura no último andar, parecia levar uma eternidade, cada andar um lembrete do precipício financeiro que se abria sob seus pés. A dor de cabeça latejava, um ritmo incessante que acompanhava a sensação de fracasso. Ao abrir a porta de seu apartamento, um refúgio de design minimalista e vistas deslumbrantes do skyline de São Paulo, Eduardo esperava o silêncio opressor de sua solidão. Em vez disso, um som suave de violão e uma voz aveludada flutuaram pelo ar, vindos da varanda. "Boa noite, Dr. Santoro." A voz feminina o fez parar. Isadora Campos, sua vizinha do andar de baixo, estava ali, regando as samambaias que ela havia insistido em colocar na área comum do corredor. Ela usava um vestido florido simples, e os cabelos cacheados, presos de forma despretensiosa, realçavam um sorriso acolhedor. Eduardo notou o brilho peculiar em seus olhos, uma mistura de curiosidade e gentileza que ele raramente encontrava em seu círculo social. Isadora, sempre com sua aura tranquila, percebeu a tensão nos ombros de Eduardo. "Parece que o dia foi puxado, Dr. Santoro," ela comentou, sua voz emanando uma calma que ele não sentia há muito tempo. Ele soltou um suspiro, afrouxando a gravata. "Pior do que imagina, Isadora. Meu projeto de meses, milhões em jogo, tudo por água abaixo." Isadora não era do seu mundo. Ela era uma ilustradora de livros infantis, com um ateliê colorido no apartamento de baixo e uma vida que parecia ser a antítese da dele. Ele sempre em reuniões estressantes e negociações de alto risco. Ela, cercada por cores, personagens mágicos e a simplicidade da criação. Eduardo sentiu um impulso inesperado. Você gostaria de tomar um vinho comigo? Para espantar os fantasmas do dia?" ele perguntou, quase se arrependendo no mesmo instante. Seus olhos se arregalaram levemente. "Oh, Dr. Santoro, eu não sei se seria apropriado." Ela hesitou, o rubor subindo por suas maçãs do rosto. "Por favor, Isadora." Ele a interrompeu, já indo em direção à sua adega climatizada. "Apenas Eduardo, por favor. Hoje foi um dia terrível e eu realmente não quero ficar sozinho com meus pensamentos. Você me faria um enorme favor." Isadora mordeu o lábio inferior, um gesto que ele achou estranhamente encantador. "Se o Eduardo tem certeza..." ela disse com um sorriso vacilante. "Tenho certeza," ele respondeu, escolhendo um rótulo de safra rara. O nome Eduardo soou diferente em seus lábios, mais leve, menos formal. Enquanto ele abria a garrafa de um Syrah encorpado, um silêncio confortável preencheu o ambiente. Eles se acomodaram na espaçosa sala de estar, Eduardo afundando no sofá de couro, enquanto Isadora se sentava na ponta da poltrona, ainda um pouco apreensiva. "Então me conte sobre você, Isadora," Eduardo convidou, tomando um gole generoso. "Além dos seus desenhos e violão, o que mais te move?" Ela tomou um pequeno gole, os olhos se iluminando. "Bem, eu pinto, ilustro e dou aulas de arte para crianças carentes em uma ONG aqui perto. Sempre quis que mais crianças tivessem acesso à magia das cores e das histórias." Eduardo se inclinou para a frente,
genuinamente interessado. Isso é fascinante, Isadora. Um propósito tão puro. Isadora parecia mais confortável agora, falando sobre algo que claramente a apaixonava. É gratificante ver o brilho nos olhos de uma criança quando ela cria algo, quando se expressa, é indescritível. Eduardo observou enquanto ela falava, notando como seus olhos brilhavam de entusiasmo, como suas mãos se moviam graciosamente para ilustrar seus pontos. Havia uma paixão genuína ali, uma dedicação que ele raramente via em seu próprio mundo de negócios. E por que você mora neste prédio tão exclusivo se sua vida é tão ligada à arte e à comunidade? Ele perguntou, com um tom de curiosidade que não era desrespeitoso. Isadora sorriu, um toque de melancolia em sua expressão. Herança de família, Eduardo. Meus pais, que eram arquitetos, compraram este apartamento com muito sacrifício, mas sempre disseram que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Eles se foram cedo demais. Conforme as horas passavam e o vinho fluía, a conversa se tornou mais profunda e íntima. Eduardo se viu contando sobre sua infância difícil, a pressão para ser o melhor, a solidão que o acompanhava apesar de todo o sucesso. Isadora compartilhou seus desafios como artista independente, as incertezas, mas também a alegria de viver de sua paixão, honrando o legado de seus pais. Sabe o que mais me frustra sobre hoje? Eduardo disse, já na terceira taça, as palavras saindo mais soltas. Não é nem o dinheiro perdido. É a sensação de que talvez eu não seja tão bom nisso quanto pensava. Às vezes sinto que toda essa pressão, todo esse estresse... Para quê? Isso não é verdade. A voz de Isadora foi firme, surpreendendo-o. Ela havia se movido para o sofá durante a conversa, agora sentada mais próxima dele. Você construiu a Vértice Digital do zero, emprega centenas de pessoas, suas inovações mudaram a vida de muita gente. Um deslize não define quem você é. A vida é feita de altos e baixos, e os artistas sabem bem disso. É nos erros que a gente aprende a criar algo ainda mais bonito. Eduardo a olhou, realmente a viu. O vinho havia relaxado suas feições. Os cabelos estavam um pouco soltos, e seus olhos castanhos brilhavam com sinceridade. Havia algo magnetizante nela, uma combinação de doçura e força que o fascinava. Como você consegue ser tão positiva? Ele perguntou. Você luta para manter sua arte, para ajudar os outros, e ainda tem energia para consolar um bilionário rabugento? Isadora riu, um som musical que o aqueceu por dentro. Talvez porque acredito que as coisas ruins passam, mas as boas também. Então, é melhor aproveitarmos os momentos bons quando eles aparecem, e este é um momento bom. Os olhos dele se encontraram, e por um instante prolongado, algo passou entre eles. Uma centelha, uma compreensão silenciosa que fez o ar parecer mais denso. Ela não desviou o olhar desta vez. Ela sussurrou. Era quase meia-noite quando Eduardo sentiu um leve formigamento em seus ombros, a tensão do dia cobrando seu preço. Acho que preciso de uma pausa. Toda essa tensão acumulada, ele comentou, massageando o pescoço. Isadora, com um brilho no olhar, perguntou suavemente. Você sabe, o vinho me dando coragem. Eu poderia, quero dizer, se você quiser, eu poderia fazer uma massagem. É algo que aprendi com uma amiga massoterapeuta para aliviar o estresse dos meus dias de produção intensa. Eduardo a olhou, o coração acelerado. Você faria isso? Uma massagem relaxante é exatamente o que eu preciso depois de um dia como hoje. Ele tentou manter a voz casual, mas a antecipação era clara. Nenhum incômodo, Eduardo. Na verdade, seria bom praticar. Isadora respondeu com um sorriso tranquilizador. Ela se levantou, um pouco mais relaxada, e Eduardo indicou o banheiro da suíte master. Isadora voltou alguns minutos depois com um frasco de óleo essencial de lavanda, cujo aroma suave já começava a preencher o ar. Seria melhor se você tirasse a camisa, ela disse, suas bochechas corando ligeiramente. Eduardo hesitou por um momento. Depois começou a desabotoar a camisa social, sentindo uma vulnerabilidade que há muito não experimentava.
Isadora preparou o ambiente com sua delicadeza habitual, diminuindo as luzes e colocando uma melodia suave de bossa nova no som ambiente. Quando ele se virou sem camisa, ela engoliu em seco. Eduardo era mais musculoso do que parecia vestido, seu tórax definido, resultado de anos de treinos intensos. Deite-se de bruços no sofá, ela instruiu, sua voz profissional mascarando o nervosismo. Eduardo obedeceu, apoiando a cabeça nos braços. Isadora aqueceu o óleo entre as palmas das mãos e começou a massagear seus ombros com movimentos seguros e precisos. Seus dedos encontraram os pontos de tensão com uma facilidade impressionante, aplicando a pressão certa para dissolver os nós musculares que o atormentavam. "Você tem mãos mágicas", Eduardo murmurou, genuinamente impressionado com o alívio imediato. "Obrigada." Isadora sorriu, ganhando mais confiança. Suas mãos desceram pelas costas dele, trabalhando cada músculo com cuidado e técnica. O vinho havia relaxado suas inibições, e ela se permitiu admirar a pele aquecida sob seus dedos, a forma como os músculos reagiam ao seu toque. Eduardo fechou os olhos, perdendo-se na sensação. Fazia tanto tempo desde que alguém o tocara com tal cuidado, tal atenção. Não era apenas a técnica da massagem. Era a intenção por trás, a gentileza, a conexão que sentia crescendo entre eles, um elo que transcendia a distância social que os separava. Depois de uns 20 minutos, Isadora começou a trabalhar o pescoço e a base do crânio, os pontos onde a atenção de Eduardo parecia mais concentrada. Eduardo virou a cabeça ligeiramente e seus olhos se encontraram. A proximidade era intensa, ela, inclinada sobre ele, seus rostos a poucos centímetros de distância. "Melhor?" ela perguntou suavemente, sua voz quase um sussurro. "Muito melhor", ele respondeu, sua voz rouca, sem quebrar o contato visual. Uma eletricidade silenciosa pulsava entre eles, preenchendo o espaço com uma energia inegável. Eduardo se virou lentamente, ficando de frente para ela. Isadora não se afastou, suas mãos ainda estavam em seus ombros, e agora ele podia sentir sua respiração suave em seu rosto. "Isadora", ele começou, sua voz carregada de uma emoção recém-descoberta. Mas ela balançou a cabeça levemente, os olhos fixos nos dele. "Não fale", ela sussurrou. O primeiro beijo foi tentativo, suave, uma pergunta silenciosa que foi respondida quando ela se inclinou para mais perto, quebrando a última barreira. O segundo beijo foi mais profundo, mais urgente, anos de solidão e desejo reprimido explodindo entre eles. As mãos de Eduardo subiram para o rosto dela, os dedos se entrelaçando em seus cabelos soltos, sentindo a maciez de seus cachos. Isadora se deixou derreter contra ele, todas as barreiras profissionais, todas as hesitações se dissolvendo sob a intensidade do momento, da emoção crua que os unia. "Tem certeza?" Eduardo murmurou contra seus lábios, uma última checagem de respeito. "Tenho", ela respondeu, e havia uma determinação feroz em sua voz que o surpreendeu, uma convicção que o acalmou e excitou ao mesmo tempo. Eles se moveram para o quarto como se estivessem em transe, mãos explorando, lábios se encontrando, o mundo exterior deixando de existir. A noite se desenrolou em uma sinfonia de sussurros, carícias e paixão descoberta. Dois corações solitários finalmente encontrando consolo um no outro, em um porto seguro inesperado. O primeiro raio de sol filtrou pelas cortinas do quarto, despertando Isadora lentamente. Por um momento, ela não conseguiu se situar. A cama era grande demais, os lençóis de seda frios demais. O travesseiro tinha um aroma masculino que não reconhecia de imediato. Então, a memória da noite anterior voltou como uma onda, e ela sentiu o sangue subir ao rosto, a vergonha e o êxtase se misturando. Eduardo estava deitado ao seu lado, um braço possessivamente ao redor de sua cintura, o rosto relaxado no sono, a imagem de um homem completamente diferente do executivo de aço que ela via nos elevadores. Ela estudou suas feições à luz suave da manhã, a linha forte da mandíbula, os cílios escuros, a forma como seus lábios se curvavam ligeiramente mesmo dormindo. O que ela havia feito? Isadora tentou se mover cuidadosamente,
Mas Eduardo resmungou no sono e a puxou mais para perto, enterrando o rosto em seus cabelos. O gesto foi tão íntimo, tão natural, que seu coração disparou. Ela havia cruzado uma linha que nunca poderia ser desfeita. Ela era sua vizinha e, de certa forma, sua prestadora de serviços ocasionais. E ele era seu chefe de apartamento, o homem de um mundo completamente diferente. E agora, o que eram agora? Enquanto permanecia imóvel em seus braços, Isadora se permitiu, por alguns minutos preciosos, imaginar que aquilo poderia ser mais do que apenas uma noite, que talvez, apenas talvez, algo real pudesse nascer daquele momento de loucura e paixão. Mas quando Eduardo começou a se mexer, sinalizando que logo acordaria, a realidade voltou a bater com força total. Ela era Isadora Campos, uma artista simples que vendia ilustrações e dava aulas para sobreviver. Ele era Eduardo Santoro, um empresário milionário cujo universo era completamente diferente do dela. E agora, ela teria que enfrentar as consequências do que haviam feito e as inevitáveis perguntas sobre a fronteira entre eles. Eduardo abriu os olhos lentamente, uma sensação de bem-estar invadindo seu corpo antes mesmo de estar completamente consciente. Fazia anos que não acordava tão relaxado, tão completo. Quando seus sentidos se aguçaram, ele percebeu o peso delicado em seu braço, o aroma doce de cabelos femininos contra seu rosto, a respiração suave contra seu pescoço. Isadora. A memória da noite anterior voltou em ondas. Primeiro as lembranças suaves da conversa e do vinho. Depois, as mais intensas da massagem que se transformou em algo muito mais íntimo. O calor da paixão compartilhada. Ele se permitiu alguns momentos preciosos, apenas observando-a dormir, admirando como ela parecia ainda mais jovem e vulnerável na luz suave da manhã. Havia uma pureza nela que contrastava com a complexidade de sua própria vida. Quando Isadora começou a se mexer, Eduardo fingiu ainda estar dormindo, curioso para ver sua reação. Ele a sentiu enrijecer ao se dar conta da situação, notou a forma como sua respiração se alterou, tornando-se mais rápida e superficial. "Bom dia", ele murmurou suavemente, abrindo os olhos para encontrar os dela, grandes e preocupados. "Bom dia, Eduardo", Isadora respondeu, sua voz rouca de sono e embaraço. Ela tentou se afastar, mas Eduardo apertou gentilmente o braço ao redor dela. "Não precisa fugir", ele disse, estudando sua expressão. "Você se arrepende?" Isadora fechou os olhos como se a pergunta fosse dolorosa. "É complicado. Por que, Eduardo?" Ela suspirou, finalmente, conseguindo se sentar na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. "Eu sou sua vizinha, isso não deveria ter acontecido." Eduardo se apoiou no cotovelo, observando-a. Havia algo devastadoramente lindo na forma como a luz da manhã iluminava sua pele, como seus cabelos caíam em ondas bagunçadas sobre os ombros. Mas aconteceu. E foi incrível. O rubor que subiu pelo pescoço de Isadora foi resposta suficiente para confirmar que ela também havia sentido a magia da noite anterior, a intensidade daquele momento. Mas ele via o conflito em seus olhos, a luta entre o desejo e a razão. "Eu preciso ir", ela disse, procurando suas roupas pelo chão. "Já está tarde. Você tem compromissos, eu tenho aula." "Isadora, espera." Eduardo se levantou vestindo rapidamente uma bermuda. "Vamos conversar sobre isso." "Sobre o quê?" Ela já estava vestindo a roupa íntima, evitando olhar diretamente para ele. "Sobre como não foi apenas impulso, carência. Sobre como cruzamos uma linha que eu não me arrependo de ter cruzado." "Você não se aproveitou de nada, Eduardo", Isadora disse firmemente, virando-se para ele. "Nós dois queríamos que isso acontecesse. Mas você é você, e eu sou eu. Você tem poder sobre mim de certa forma, sobre a forma como as pessoas me veem neste prédio. Como posso ter certeza de que... De que o quê? De que isso não foi apenas uma noite que você vai querer esquecer?" A vulnerabilidade em sua voz partiu o coração de Eduardo. Ele se aproximou lentamente,
como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Isadora, olha para mim. Quando ela relutantemente levantou os olhos, ele continuou. Ontem à noite não foi apenas sobre paixão. A conexão que sentimos, a forma como conversamos por horas, isso não é algo que acontece toda noite. Mas e agora? As lágrimas ameaçavam transbordar de seus olhos. Como vamos conviver depois disso? Como vou conseguir te olhar e não lembrar? Como você vai conseguir me ver como uma vizinha e não como a mulher por quem estou me apaixonando? As palavras saíram antes que Eduardo pudesse filtrá-las, mas no momento em que as disse, soube que eram verdadeiras. Isadora arregalou os olhos, claramente chocada. Eduardo, não o quê? Não posso me sentir assim. Não posso reconhecer que você é especial. Não pode complicar as coisas dessa forma. Isadora terminou de se vestir rapidamente. Eu tenho minha vida, minha arte, minha ONG. Não posso me dar ao luxo de fantasias românticas que vão acabar me machucando. Eduardo sentiu uma pontada de dor ao perceber como ela via a situação, como uma fantasia, algo temporário e potencialmente destrutivo. E se não for uma fantasia? Ele perguntou, a voz cheia de convicção. Isadora parou na porta do quarto sem se virar. Então seria ainda pior, porque pessoas como nós não acabam juntas na vida real. Pessoas como nós. Você sabe do que estou falando. Finalmente ela se virou e havia uma determinação dolorosa em seus olhos. Você é Eduardo Santoro, empresário de sucesso, morador de cobertura. Eu sou Isadora Campos, que limpa casas para sobreviver. O erro em sua fala era claro. Ela estava se comparando à Marielle da história anterior, mas a emoção era palpável em sua dor. Em algum momento você vai perceber isso e o quê? E vai se cansar de brincar de Cinderela. Com essas palavras, Isadora saiu do quarto, deixando Eduardo sozinho com o eco de suas palavras e a sensação de que algo precioso estava escorregando por entre seus dedos. Isadora passou o resto da manhã em estado de piloto automático. Tomou um longo banho frio em seu apartamento, tentando acordar completamente e lavar o aroma de Eduardo de sua pele. Vestiu sua roupa mais formal para a aula na ONG, como se criar uma armadura de normalidade pudesse protegê-la dos sentimentos confusos que a assolavam. Na ONG, durante a aula prática de desenho, suas mãos tremeram ligeiramente enquanto demonstrava técnicas de aquarela para as crianças. Cada movimento a lembrava da noite anterior, da forma como Eduardo havia reagido ao seu toque, dos sussurros de prazer quando ela aliviava a tensão em seus ombros. Isa, você está bem? Perguntou a diretora da ONG, Camila, durante o intervalo. Parece distraída hoje. Estou bem, Camila, apenas cansada, Isadora respondeu, forçando um sorriso. Cuidado para não se sobrecarregar. Sei que você trabalha muito, mas precisa cuidar de si mesma também, Camila aconselhou com carinho. Se ela soubesse, Isadora pensou amargamente. Se soubesse que sua artista mais dedicada havia passado a noite na cama do vizinho, um magnata, e estava agora destruindo potencialmente tudo pelo qual havia trabalhado. Enquanto isso, Eduardo tentava se concentrar em uma reunião de diretoria em seu escritório na Vértice Digital, mas sua mente insistia em voltar para Isadora. A forma como ela havia saído aquela manhã, as palavras amargas sobre pessoas como eles, a dor em seus olhos quando ela mencionou ser tratada como fantasia. Eduardo, a voz de seu sócio, Henrique Bastos, o trouxe de volta à realidade. Você concorda com a proposta de expansão para o Nordeste? Desculpe, Eduardo se recompôs. Podem repetir os números? Henrique o estudou com preocupação. Você está bem? Parece diferente hoje. Estou ótimo. Eduardo mentiu, tentando focar nos gráficos à sua frente, mas não conseguia. Isadora havia mexido com algo profundo dentro dele. Havia despertado uma parte que ele havia enterrado sob anos de trabalho obsessivo e relacionamentos superficiais. Quando a reunião finalmente terminou, Eduardo se trancou em seu escritório e pegou o telefone, discando o número dela antes que pudesse mudar de ideia. Alô? A voz dela soou cansada. Isadora, sou eu. Um silêncio prolongado. Eduardo, não deveríamos estar conversando.
Precisamos conversar sobre hoje de manhã sobre o que você disse. Eu disse a verdade ou disse bobagens? A voz dela estava mais baixa agora. Isadora. Eduardo se levantou, caminhando até a janela, observando o caos controlado da cidade abaixo. Essa história de pessoas como nós é preconceito, é medo. Outro silêncio, e Eduardo pôde ouvir a respiração irregular dela do outro lado da linha. Isadora, você ainda está aí? Estou... A voz dela estava mais fraca. Eduardo, eu não quero me machucar e não quero complicar sua vida. Você não está complicando nada. Na verdade, pela primeira vez em anos, sinto que as coisas estão se clarificando. O que você quer dizer? Eduardo respirou fundo. Quero dizer que ontem à noite não foi um erro. Quero dizer que não consigo parar de pensar em você. Quero dizer que gostaria de ter a chance de provar que isso pode ser mais do que você imagina. Isadora, janta comigo hoje à noite. Não como um vizinho e outro, mas como Eduardo e Isadora. Duas pessoas que se conheceram e sentiram uma conexão. Eu não sei. Um jantar. Ela hesitou. Isadora, se depois disso você ainda achar que somos mundos diferentes demais, eu respeito sua decisão. Mas me dê uma chance de mostrar que você está errada. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Eduardo pensou que ela havia desligado. Onde? Ela finalmente perguntou, tão baixo que ele quase não ouviu. Você escolhe. Onde você se sentiria confortável? Existe um pequeno restaurante mineiro no meu bairro. Nada elegante, mas a comida é caseira e boa. Eduardo sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Perfeito. Me manda o endereço. Eduardo, sim. Isso é uma má ideia, provavelmente. Ele concordou. Mas às vezes as melhores coisas da vida começam com más ideias. Depois que desligou, Eduardo se recostou na cadeira, sentindo algo que não experimentava há muito tempo. Esperança misturada com nervosismo. Ele estava prestes a se aventurar em território desconhecido, longe de seu mundo controlado de negócios e contratos. E pela primeira vez na vida, isso não o assustava. Isso o emocionava. Isadora desligou o telefone e ficou parada na sala de sua pequena casa, olhando para o aparelho como se ele fosse uma bomba que acabara de desarmar ou armar. Ela havia dito sim, apesar de todos os seus medos, apesar de toda a racionalidade gritando que aquilo era loucura. Havia concordado em jantar com Eduardo. Não como vizinho e vizinho, mas como o que exatamente? Olhou ao redor de sua modesta sala de estar. Os móveis simples, a televisão pequena, os esboços e tintas organizados sobre a mesa de centro. Depois, pensou no apartamento de Eduardo, na vista deslumbrante, no banheiro que era maior que seu quarto. Talvez ele tivesse razão sobre ela estar com medo, mas o medo, ela havia aprendido na vida, geralmente estava lá por uma boa razão. Ainda assim, enquanto escolhia o que vestir para o jantar, Isadora se permitiu um pequeno sorriso. Talvez, apenas talvez, algumas más ideias valessem a pena. Eduardo estacionou seu SUV de luxo em frente ao pequeno restaurante mineiro no bairro do Bexiga, em São Paulo. Por um momento hesitou. O estabelecimento era aconchegante, mas simples, com uma fachada modesta e algumas mesas na calçada iluminadas por luzes de Natal que permaneciam acesas o ano todo. Era completamente diferente dos restaurantes sofisticados que frequentava, mas havia algo charmoso naquela autenticidade. Através da janela, ele avistou Isadora já sentada em uma mesa no canto. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, os cabelos soltos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Mesmo de longe, podia perceber sua apreensão na forma como brincava nervosamente com a alça da bolsa. Eduardo respirou fundo e entrou no restaurante. O ambiente era acolhedor, com mesas pequenas cobertas por toalhas floridas, velas acesas e o aroma inconfundível de queijo e pão de queijo no ar. Algumas cabeças se viraram quando ele passou, não por reconhecimento, mas simplesmente porque sua presença elegante contrastava com o ambiente casual. Oi, ele disse suavemente, parando ao lado da mesa. Isadora levantou os olhos e Eduardo sentiu aquela familiar pontada no peito.
Ela estava linda, mas havia uma vulnerabilidade em sua expressão que o fez querer protegê-la de todos os medos que a atormentavam. Oi, ela respondeu, um leve rubor colorindo suas bochechas. Você encontrou fácil? GPS é uma maravilha. Eduardo sorriu, sentando-se à sua frente. Este lugar é ótimo. Tem um clima bem aconchegante. Um silêncio ligeiramente constrangedor se instalou entre eles. Era estranho estar ali, longe do apartamento dele, sem a barreira natural de seus papéis como vizinhos. Era como se estivessem se conhecendo pela primeira vez. Você vem aqui sempre? Eduardo perguntou, tentando quebrar o gelo. Quando posso me dar ao luxo? Isadora respondeu honestamente. A dona Benedita, que é mineira de verdade, faz o melhor tutu de feijão da região e os preços são acessíveis. Eduardo notou a forma cuidadosa como ela escolheu as palavras, evitando dizer barato. Havia orgulho em sua voz, mesmo falando sobre limitações financeiras, e isso só aumentou sua admiração por ela. Ah, vocês voltaram? A voz animada de uma senhora robusta os interrompeu. Dona Benedita, presumivelmente a proprietária, sorria largamente para Isadora. Quando seus olhos se voltaram para Eduardo, houve uma mudança sutil em sua expressão. Dona Benedita, este é o Eduardo, Isadora disse, claramente nervosa. Eduardo, esta é Dona Benedita, a proprietária. Muito prazer. Eduardo se levantou e estendeu a mão, que foi apertada firmemente pela mineira. Dona Benedita o estudou por alguns segundos, depois se voltou para Isadora com um olhar questionador. Então, este é o rapaz misterioso? Isadora, minha filha, que não me conta nada. Isadora corou furiosamente. O que foi? Uma mulher não pode ter curiosidade? Dona Benedita riu, mas Eduardo percebeu que estava sendo avaliado com um olhar maternal, mas penetrante. Isadora falou sobre você algumas vezes. Sempre muito reservada, essa menina, Dona Benedita comentou. Falou sobre mim? Eduardo perguntou surpreso. Só essas coisas do prédio, Isadora se apressou em esclarecer. Prédio é? Dona Benedita arqueou uma sobrancelha. Bom, vou deixar vocês conversarem, mas Eduardo... Ela se voltou para ele com um olhar firme. Espero que você saiba que a Isadora é uma menina muito especial. Qualquer um que a machuque terá que lidar comigo. Eduardo sentiu o peso da responsabilidade naquelas palavras. Entendo perfeitamente, senhora. Quando Dona Benedita se afastou, Isadora enterrou o rosto nas mãos. Desculpa por isso. Ela é meio protetora. Não precisa se desculpar. É bom que você tenha pessoas que se importam com você. Eduardo se inclinou para a frente. Isadora, você falou sobre mim para ela? Foi difícil guardar tudo para mim, ela admitiu, sem levantar os olhos. Depois da primeira semana em que te via nos elevadores, eu estava confusa. Você não era o que eu esperava. O que você esperava? Um empresário arrogante e distante? Alguém que mal notaria minha presença? Finalmente, ela o olhou. Mas você sempre foi educado, sempre perguntava sobre meu dia, lembrava de pequenos detalhes. Eu não estava preparada para gostar de você. O coração de Eduardo acelerou. E gosta? Antes que Isadora pudesse responder, Dona Benedita retornou com uma garrafa de vinho tinto por conta da casa. Um bom tinto mineiro, perfeito para uma noite especial, ela anunciou, servindo 2 taças. Depois que ficaram sozinhos novamente, Eduardo levantou sua taça. Há noites especiais. Isadora hesitou, depois ergueu a sua. Mas ideias que podem dar certo. Eles brindaram, e quando seus dedos se roçaram nas taças, ambos sentiram aquela familiar centelha elétrica. Isadora, Eduardo disse suavemente, quero que você saiba que estou aqui porque quero estar. Não por pena, não por caridade, não por algum jogo, porque você me fascina de uma forma que não consigo explicar. Como posso ter certeza disso? A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Como posso saber que não é apenas novidade, que quando a empolgação passar, você não vai perceber que somos muito diferentes? Eduardo colocou sua mão sobre a dela na mesa, porque as diferenças não me assustam.
Na verdade, você me mostra coisas que eu havia esquecido que existiam. Como o quê? Como é possível trabalhar o dia todo na sua arte e ainda ter energia para dar aulas e fazer o que ama? Como é possível ser gentil com alguém que teve um dia ruim, mesmo quando você provavelmente teve um dia ainda pior? Como é possível encontrar alegria em coisas simples? Eduardo apertou sua mão. Você me lembra do que realmente importa. Isadora sentiu lágrimas formando em seus olhos. Eduardo, deixa eu te contar uma coisa. Ele continuou. Ontem, depois que você saiu, eu fiquei pensando nos últimos 5 anos. Saí com pelo menos uma dúzia de mulheres. Modelos, executivas, herdeiras. Mulheres que no papel seriam perfeitas para mim. E sabe qual foi o problema com todas elas? Qual? Nenhuma me fez sentir o que senti ontem à noite conversando com você. Nenhuma me fez querer ser uma pessoa melhor. Com você. Não sou o Eduardo empresário. O Eduardo que tem que impressionar ou fechar negócios. Sou apenas eu. Isadora precisou desviar o olhar, a intensidade de suas palavras sendo demais. E se você descobrir que não gosta de quem você é quando não está sendo o empresário? Então eu vou trabalhar para me tornar alguém de quem eu goste, alguém que mereça você. A sinceridade em sua voz fez o coração de Isadora disparar. Ela estava acostumada a homens que faziam promessas vazias, que falavam bonito, mas nunca agiam. Mas havia algo diferente em Eduardo. Uma honestidade crua que a deixava sem defesas. Você tem que entender, ela disse finalmente, que minha vida não é glamurosa. Eu acordo cedo, pinto o dia todo, dou aulas. Fim de semana é para me preparar para as aulas e criar. Eu não vou a eventos sociais, não tenho roupas caras, não. Isadora. Eduardo a interrompeu gentilmente. Você acha que eu me importo com alguma dessas coisas? Deveria se importar. Seus amigos vão se importar. Sua família... Minha família se resume ao meu pai, que mal fala comigo desde que saí da empresa dele para criar a minha própria. E meus amigos... Eduardo fez uma pausa. Na verdade, não tenho muitos amigos de verdade. A maioria são contatos de negócios. Isadora o estudou, percebendo pela primeira vez a solidão por trás do sucesso. E isso não te deixa triste? Deixava. Até conhecer você. Dona Benedita apareceu novamente desta vez trazendo pratos fumegantes de tutu de feijão com linguiça e couve. Especialidade da casa, ela anunciou orgulhosamente. Receita da minha nona. A comida estava deliciosa, e conforme o jantar progrediu, a tensão inicial foi se dissipando. Eles conversaram sobre tudo: livros, filmes, sonhos, medos. Eduardo contou sobre sua infância difícil, filho de pais divorciados, criado mais por babás do que pela família, a pressão para seguir os passos do pai. Isadora compartilhou suas memórias de uma infância simples, mas cheia de amor, mesmo com as dificuldades financeiras. Minha mãe sempre dizia que a riqueza de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é capaz de dar, Isadora disse, brincando com o último pedaço de linguiça no prato. Sua mãe parece uma mulher sábia. Era. Ela morreu quando eu tinha 18 anos. A voz de Isadora ficou mais baixa. Foi por isso que eu decidi me dedicar à arte com um propósito social. Vi como a arte a ajudava a lidar com a dor da doença e pesquisei sobre como ela podia ser terapêutica. Descobri que a expressão artística pode fazer muito para aliviar a dor e a ansiedade, trazer leveza. Eduardo sentiu uma onda de emoção. Então, ontem à noite, quando você me ofereceu a massagem, foi instintivo. Você estava tão tenso, tão sobrecarregado, eu só queria ajudar. E ajudou. Mais do que você imagina. Eles se olharam através da mesa, e novamente aquela conexão poderosa pulsou entre eles. Eduardo estendeu a mão e acariciou o rosto dela suavemente. Isadora, eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas não de você, não de nós. Tenho medo de deixar isso passar e me arrepender pelo resto da vida. E se não der certo? Ela sussurrou. E se der? Eduardo a provocou com um sorriso leve. Isadora fechou os olhos, sentindo o toque dele em sua pele. Eu não sei como navegar nesse mundo, Eduardo. Eu não sei como ser a mulher de um empresário de sucesso.
Você não precisa ser a mulher de ninguém. Precisa apenas ser você. É por isso que eu me apaixonei. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Eduardo as havia dito sem pensar, mas no momento em que saíram, soube que eram verdadeiras. Você se apaixonou? Isadora abriu os olhos, procurando por sinais de que ele estava apenas sendo dramático. Estou me apaixonando, Isadora, Eduardo corrigiu, a voz firme e sincera. Todos os dias, um pouco mais. Isadora sentiu algo se deslocando dentro do peito, como se uma barreira cuidadosamente construída estivesse começando a ruir. Ele estava sendo honesto, e a verdade, por mais assustadora que fosse, era também incrivelmente libertadora. Eduardo, não precisa dizer nada agora. Só não me peça para fingir que isso não está acontecendo. Não me peça para voltar atrás. Dona Benedita apareceu ao lado da mesa com uma tigela fumegante de pavê de amendoim, a sobremesa especial do dia. Pavê de amendoim para adoçar a noite, ela disse com um sorriso conspiratório. Quando eles dividiram a sobremesa, suas colheres se encontrando ocasionalmente, Isadora se permitiu imaginar pela primeira vez que talvez aquilo pudesse funcionar. Talvez Eduardo fosse sincero. Talvez ela merecesse uma chance de ser feliz. Uma chance de quebrar as correntes do medo. Posso te levar em casa? Eduardo perguntou quando terminaram. Você veio de ônibus, então definitivamente vou te levar. No carro, o silêncio era carregado de possibilidades. Eduardo dirigia calmamente pelas ruas noturnas do Bexiga, enquanto Isadora sentia uma mistura de nervosismo e excitação. Quando ele parou em frente à casa simples de Isadora, ela ficou por um momento sem se mover, como se cada segundo prolongasse a magia daquela noite. Isadora, tenho medo, ela admitiu, a voz quase um sussurro. Tenho medo de me abrir e descobrir que era apenas uma ilusão. Eduardo desligou o motor e se virou para ela, o rosto iluminado pela luz dos postes. Então vamos devagar, no seu ritmo. Não precisa decidir nada esta noite. Ele estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. E o nosso relacionamento? Como vamos lidar com o nosso trabalho, com os vizinhos? Vamos descobrir juntos, uma coisa de cada vez, ele respondeu com uma tranquilidade que a acalmou. Isadora o olhou nos olhos e viu sinceridade, paciência, algo que poderia ser amor. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma. Por que eu? Ela perguntou, a pergunta que a atormentava desde que tudo começou. De todas as mulheres que você pode ter, por que uma artista que dá aulas em uma ONG? Eduardo sorriu, tocando seu rosto gentilmente. Porque você é a única que me faz querer ser digno de ser amado. Você é a única que me faz enxergar a vida de uma forma diferente, mais leve, mais real. Com essas palavras, ele se inclinou e a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Isadora sabia que havia tomado sua decisão. Eduardo, sim, eu quero tentar. Tenho medo, mas quero tentar. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol nascendo, dissipando as sombras de sua dúvida. Tem certeza? Não. Mas às vezes, as melhores decisões são aquelas que tomamos mesmo sem ter certeza. Enquanto Eduardo a observava entrar em casa acenando da janela, ele sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Isadora havia entrado em seu mundo e o transformado completamente. E pela primeira vez em sua vida adulta, Eduardo Santoro não tinha um plano de negócios para o que viria pela frente. Só tinha esperança, medo e algo que poderia ser amor verdadeiro. Os próximos dias foram como uma dança delicada entre Eduardo e Isadora, cada um tentando encontrar o equilíbrio entre seus papéis e os sentimentos que cresciam entre eles. Na segunda-feira seguinte ao jantar, Isadora chegou ao apartamento de Eduardo para entregar um pacote de livros que ele havia recebido por engano. Ela sentiu uma mistura de nervosismo e antecipação que a deixou com o estômago embrulhado. Eduardo estava na cozinha quando ela chegou, vestindo uma camisa casual azul clara e jeans, uma visão completamente diferente do executivo de terno que ela estava acostumada a ver. Bom dia, ele disse suavemente, levantando os olhos do laptop onde trabalhava.
Bom dia, Dr. Santoro. Isadora respondeu automaticamente. Depois se corrigiu corando. Quero dizer bom dia, Eduardo. Ele sorriu. Ainda estamos descobrindo como fazer isso, não é? É estranho, ela admitiu, colocando o pacote na bancada. Ontem à noite você era você. Hoje você é meu vizinho de cima novamente, o empresário. E eu não sei como. Ei! Eduardo se levantou e caminhou até ela, mas parou a uma distância respeitosa. Não há um manual de instruções para isso. Vamos descobrir juntos, está bem? Isadora assentiu, mas ele podia ver a tensão em seus ombros. Talvez seja melhor se eu apenas continuar a ser a vizinha que te ajuda com os pacotes, para não complicar as coisas. Se é isso que você quer, Eduardo concordou, embora houvesse um toque de decepção em sua voz. Mas, Isadora, isso não muda nada do que conversamos ontem. Durante toda a manhã, eles mantiveram uma cortesia profissional cuidadosa, mas havia uma corrente subterrânea de consciência um do outro que tornava cada interação carregada. Quando Isadora passava por onde Eduardo trabalhava em seu escritório improvisado na sala, ele levantava os olhos involuntariamente. Quando ele se movia pela casa, ela sabia exatamente onde ele estava sem precisar olhar. Na hora do almoço, Eduardo quebrou o protocolo que eles haviam estabelecido silenciosamente. Isadora, você já almoçou? Vou comer um sanduíche mais tarde, ela respondeu, continuando a organizar os livros em uma estante. Coma comigo, ele disse, sua voz um pouco mais insistente. Ela parou, olhando por cima do ombro. Eduardo, por favor. Estou pedindo como alguém que se importa com você, não como seu vizinho de apartamento. A vulnerabilidade em sua voz a fez se virar completamente. Você não acha que as pessoas vão falar? Seus vizinhos, o porteiro? Que falem. Eu não vou esconder que me importo com você. Isadora hesitou, depois suspirou. Está bem, mas apenas almoçamos. Eles se sentaram na varanda com vista para a cidade, compartilhando uma salada que Eduardo havia pedido de um restaurante do térreo. A vista era deslumbrante, mas Isadora se sentia desconfortável com a opulência ao redor. Você sempre quis morar em um lugar assim? Ela perguntou, olhando os prédios que se estendiam até o horizonte. Na verdade, não. Quando era criança, sonhava com uma casa simples com quintal onde pudesse ter um cachorro. Eduardo sorriu nostalgicamente. Mas aí a vida aconteceu, e isso aqui se tornou um símbolo de sucesso. E agora parece apenas um lugar vazio e grande demais para uma pessoa só. Isadora o olhou percebendo a solidão que ele carregava, mesmo cercado de luxo. Você já pensou em mudar? Nunca tive motivo para pensar nisso. Até agora. A implicação ficou suspensa no ar. Isadora desviou o olhar, brincando com a salada no prato. Eduardo, preciso te falar uma coisa. Pode falar. Hoje de manhã, quando estava vindo para cá, encontrei minha vizinha do andar de baixo, Dona Elsa. Ela viu seu carro aqui sábado à noite. Eduardo tensionou. E ela fez algumas perguntas sobre quem você era, se eu estava me envolvendo com alguém do prédio. Isadora fez aspas no ar. Ela disse que já viu muitas meninas se machucarem assim, que eu respondi que você era apenas um amigo, mas não sei se ela acreditou. Isadora suspirou. Eduardo, você precisa entender que no meu mundo, quando uma pessoa simples se envolve com alguém do seu patamar, raramente termina bem para ela. Eduardo sentiu uma pontada de irritação, não com Isadora, mas com a situação. E que no meu mundo, quando um homem se apaixona por uma mulher incrível, ele deveria ter o direito de demonstrar isso sem ser julgado por diferenças sociais. Se apaixona, Isadora repetiu, o coração acelerando com a familiaridade daquelas palavras que já tinham sido ditas na noite anterior, mas que agora ganhavam um peso ainda maior à luz do dia. Já falei isso ontem, e hoje acordo ainda mais certo disso. Antes que Isadora pudesse responder, o telefone de Eduardo tocou. Ele olhou a tela e franziu a testa. Desculpa, preciso atender. É meu sócio. Ele deslizou o dedo para aceitar a chamada. Henrique, o que foi? Isadora podia ouvir a voz agitada do outro lado, embora não conseguisse distinguir as palavras. A expressão de Eduardo mudou gradualmente, ficando mais séria. Está bem,
Estarei aí em 20 minutos. Ele desligou e se virou para Isadora, claramente frustrado. Preciso ir para o escritório. Temos uma situação com um cliente importante. Claro. Vá. Eu termino aqui. E vem comigo. Isadora piscou surpresa. Como? Vir com você para o escritório? Quero que você conheça onde eu trabalho, o que eu faço. Eduardo, eu não posso simplesmente aparecer no seu escritório. Por que não? Porque... Isadora gesticulou, procurando palavras. Porque não é meu lugar. Eduardo se aproximou dela, pegando suas mãos. Isadora, se vamos tentar fazer isso funcionar, você precisa conhecer minha vida, e eu preciso que você se sinta à vontade em todos os aspectos dela. E se seus funcionários pensarem que... Que o quê? Que eu tenho uma namorada linda e inteligente. Namorada? A palavra saiu como um sussurro. Eduardo parou, percebendo o que havia dito. Bem, sim, se você quiser. Se for isso que você quer também. Isadora o olhou nos olhos, vendo esperança e vulnerabilidade em igual medida. Eu quero, ela disse suavemente, mas tenho medo. Então vamos ter medo juntos, mas vamos viver mesmo assim. 40 minutos depois, Isadora se encontrava no elevador do prédio comercial mais moderno de São Paulo. Suas mãos suadas enquanto subia para o 35º andar, onde ficava a Vértice Digital, a empresa de Eduardo. Ela havia corrido para casa para trocar de roupa, vestindo seu melhor vestido, um azul petróleo simples, mas elegante, que comprou para entrevistas de emprego na época da Faculdade de Artes. Relaxa, Eduardo disse suavemente, notando sua tensão. São apenas pessoas. Pessoas que ganham em um mês o que eu ganho em um ano, Isadora murmurou, a voz quase inaudível. Pessoas que trabalham para mim, Eduardo corrigiu com um tom de seriedade que a fez estremecer levemente. E se alguém for desrespeitoso com você, não trabalhará mais para mim. As portas do elevador se abriram para revelar um ambiente corporativo elegante, com paredes de vidro, móveis modernos e uma vista panorâmica da cidade. Várias pessoas passavam apressadas com laptops e papéis, o ambiente vibrando com energia profissional. Um homem alto de cabelos grisalhos, com a expressão tensa, aproximou-se rapidamente. Eduardo, que bom que veio. Temos uma situação com a cliente Alfa e a Roberto. Eduardo o interrompeu gentilmente. Henrique, quero que conheça Isadora. Ele se virou para Isadora. Isadora, este é Henrique Bastos, meu sócio e amigo de longa data. Henrique olhou de Eduardo para Isadora, claramente surpreso. Era raro Eduardo trazer visitas pessoais ao escritório, especialmente mulheres que não fossem do mesmo círculo social. Prazer em conhecê-la, Henrique disse educadamente, embora seus olhos revelassem curiosidade. Você trabalha na área? Não, Isadora respondeu, sentindo-se desconfortável sob o escrutínio. Eu sou ilustradora e dou aulas de arte em uma ONG. Que interessante, Henrique disse, mas sua atenção já estava voltando para Eduardo. Podemos conversar no seu escritório? Nos próximos 40 minutos, Isadora ficou sentada numa poltrona no escritório de Eduardo, observando-o trabalhar. Ela viu uma faceta completamente diferente dele. O Eduardo executivo, tomando decisões rápidas, falando com autoridade sobre contratos e estratégias. Era impressionante, mas também um pouco intimidante. Durante uma pausa na reunião, a secretária de Eduardo, uma mulher elegante na faixa dos 40, trouxe café. Isadora notou como ela avaliou discretamente, desde a roupa até a postura. Você é a nova consultora de arte? A secretária perguntou com um sorriso profissional. Não, Isadora começou. Isadora é minha namorada, Eduardo disse firmemente, entrando no escritório. Cláudia, ela pode precisar de qualquer coisa enquanto estou em reunião. Cláudia não conseguiu esconder a surpresa. Claro, Sr. Santoro. Quando ficaram sozinhas, um silêncio constrangido se instalou. Cláudia claramente estava reavaliando Isadora, tentando encaixá-la no padrão das mulheres que Eduardo costumava apresentar. Há quanto tempo vocês se conhecem? Cláudia perguntou, fingindo organizar papéis. Pouco mais de um mês, Isadora respondeu honestamente. O tom de Cláudia foi neutro,
mas Isadora captou o subtexto, muito pouco tempo para ser apresentada como namorada. Quando Eduardo finalmente terminou suas reuniões, já era fim da tarde. Isadora havia observado o fluxo constante de pessoas entrando e saindo. As conversas sobre investimentos e projetos que envolviam somas que ela mal conseguia imaginar. Como foi? Eduardo perguntou, sentando-se ao lado dela. Intimidador, Isadora admitiu. Seu mundo é muito diferente do meu, mas o que você achou? Isadora hesitou. Você é incrível no que faz. Vê-lo trabalhando é impressionante, mas também me fez perceber o quanto nossos mundos são diferentes. Eduardo sentiu o estômago apertar. Diferente como? As pessoas aqui, elas te respeitam, te admiram, mas eu posso ver que também se perguntam o que você está fazendo comigo. Isadora balançou a cabeça. Não, deixe eu terminar. Ela se virou para encará-lo. Eu vi como sua secretária me olhou, como seu sócio reagiu quando você me apresentou. E não os culpo, eu também me perguntaria. E o que você está pensando agora? Eduardo perguntou, a voz suave. Isadora respirou fundo. Estou pensando que talvez precisemos ir mais devagar. Não porque não quero isso, mas porque quero que dê certo. E para dar certo, eu preciso encontrar meu lugar no seu mundo, sem perder quem eu sou. Eduardo pegou suas mãos. Você nunca vai perder quem você é. É quem você é que me faz te amar. Amar? A palavra saiu como um sussurro. Sim, Isadora. Eu te amo. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significado e promessa. Isadora sentiu lágrimas formando em seus olhos. Eduardo, não precisa dizer agora. Só não me peça para voltar atrás. Não posso mais fingir que isso é apenas atração ou curiosidade. Isadora o olhou, este homem poderoso e bem-sucedido que estava se declarando para ela com a vulnerabilidade de um adolescente apaixonado. Eu também te amo, ela sussurrou, e é exatamente por isso que tenho tanto medo. Eduardo a puxou para seus braços, beijando-a suavemente. Então vamos ter medo juntos, mas vamos amar também. Quando se separaram, Isadora sabia que havia cruzado outra linha. Não era mais apenas atração ou possibilidade. Era amor declarado, com todas as complicações e promessas que isso trazia. Eduardo, sim. O que vamos fazer agora? Ele sorriu, acariciando seu rosto. Agora vamos para casa e pedimos pizza. E amanhã descobrimos como duas pessoas de mundos diferentes constroem um mundo próprio. Enquanto saíam do prédio de mãos dadas, Isadora se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, o amor fosse suficiente para superar qualquer diferença. 3 meses se passaram desde o encontro de Eduardo com Isadora, e o relacionamento deles havia florescido de uma forma que surpreendeu a ambos. Eduardo havia se tornado um visitante regular na casa de Isadora, aparecendo aos domingos para um almoço caseiro e sempre trazendo algum projeto de bricolagem que o pai de Isadora, um marceneiro aposentado, seu Francisco, insistia em ensinar adequadamente. Isadora, por sua vez, havia se tornado uma presença natural no mundo corporativo de Eduardo, não como uma intrusa tentando se encaixar, mas como alguém que trazia uma perspectiva única e valiosa. Nesta manhã de sábado de dezembro, Isadora estava em sua última semana de aulas de arte, antes da apresentação final de seu projeto na ONG. Eduardo havia insistido em ir com ela para a celebração e a exposição dos trabalhos, e ela finalmente havia concordado, superando seus medos sobre apresentá-lo publicamente em seu ambiente. Nervosa? Eduardo perguntou enquanto se vestia para sair. Eles haviam decidido que ele passaria a noite na casa de Isadora, uma decisão que havia escandalizado Dona Elsa, a vizinha fofoqueira, mas que seu Francisco havia aprovado com um aceno de cabeça e um já era a hora. Um pouco, Isadora admitiu, ajustando o vestido azul petróleo que Eduardo havia dado de presente para a ocasião. É estranho pensar que depois de hoje tudo vai mudar. Vai mudar como? Eduardo perguntou, se aproximando. Vou finalmente ter meu projeto de arte comunitária consolidado. Vou poder me dedicar totalmente a isso e buscar mais patrocínios. Ela parou de falar, uma sombra passando por seu rosto. O que foi?
Nada, é besteira. Eduardo se aproximou, pegando suas mãos. Isadora, depois de tudo que passamos, você ainda acha que pode esconder alguma coisa de mim? Ela suspirou. É que, quando meu projeto estiver bombando, quando eu tiver minha própria vida profissional estabelecida, você ainda vai querer estar comigo? Por que não quereria? Ele a questionou confuso. Porque até agora, eu era eu. Dependia de você de alguma forma para algumas coisas e se quando eu for completamente independente, você perceber que não precisa mais se sentir protetor, que a atração era... Eduardo a silenciou com um beijo suave. Isadora Campos, você é a mulher mais frustrante que conheço. Frustrante? Por quê? Sim, frustrante, porque não importa quantas vezes eu diga que te amo pelo que você ainda acha que é pelo que você não é. Eduardo acariciou seu rosto. Eu me apaixonei pela mulher determinada, que trabalha 2 vezes mais que qualquer pessoa que conheço. Pela mulher que cuida do pai com carinho, que sonha em ajudar outras pessoas através do seu trabalho, que me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro. Eduardo, não terminei. Estou ansioso para ver você realizar seus sonhos, porque quando você brilha, eu brilho também. Quando você é feliz, eu sou feliz. Não quero protegê-la. Quero ser seu parceiro em tudo. As lágrimas que Isadora vinha segurando finalmente escorreram. Como você sempre sabe o que dizer. Porque presto atenção e porque te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. A cerimônia de exposição e celebração foi realizada no salão comunitário do bairro. Um espaço simples, mas cheio de significado para as dezenas de crianças e artistas que finalmente mostravam seus trabalhos. Eduardo se sentou na segunda fila, observando Isadora com orgulho evidente, enquanto ela apresentava seu projeto e recebia os aplausos. Isadora Campos, o coordenador da ONG, anunciou, com o projeto Cores da Esperança, que alcançou resultados excepcionais de engajamento comunitário. Eduardo aplaudiu mais alto que todos, ignorando os olhares curiosos dos outros familiares e convidados. Quando Isadora desceu do palco, com o sorriso mais radiante que ele já vira, ela correu diretamente para seus braços. Consegui, ela sussurrou contra seu peito. Conseguiu? Eduardo confirmou, beijando o topo de sua cabeça. E eu não poderia estar mais orgulhoso. Foto da artista com o namorado? Perguntou uma das amigas de Isadora, Beatriz, já apontando o celular. Claro, Eduardo respondeu antes que Isadora pudesse protestar. Na foto que se tornaria uma das favoritas de Isadora, ela estava radiante no vestido azul petróleo, aninhada no abraço de Eduardo, que a olhava como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo. Depois da exposição, um grupo de colegas e amigos de Isadora a convidou para comemorarem em um bar próximo. Eduardo observou fascinado como Isadora se transformava no meio de seus pares, confiante, engraçada, claramente respeitada e querida por todos. Então você é o famoso Eduardo, disse Beatriz, uma das melhores amigas de Isadora na faculdade e agora colega de ONG. Isadora fala de você o tempo todo. Espero que fale bem. Fala que você é o amor da vida dela e que está apavorada porque é bom demais para ser verdade. Beatriz disse com a honestidade direta de quem já bebeu algumas caipirinhas. Beatriz! Isadora protestou corando. O quê? É verdade. Você vive dizendo que ele é perfeito demais e que qualquer hora ele vai cansar de você. Eduardo olhou para Isadora, vendo a vulnerabilidade que ela ainda carregava. Bem, ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Então é melhor eu fazer alguma coisa para provar que não vou a lugar nenhum. Antes que Isadora pudesse perguntar o que ele queria dizer, Eduardo havia se levantado da mesa e pedido a atenção de todos no bar. Com licença, sua voz ecoou pelo ambiente. Sei que estão comemorando a formatura de uma turma incrível e um projeto maravilhoso, mas gostaria de acrescentar outro motivo para a comemoração. Isadora o olhou com pânico crescente. Eduardo, o que você está fazendo? Mas Eduardo já estava se ajoelhando ao lado da mesa, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O bar inteiro ficou em silêncio, apenas o som da música ambiente e alguns sussurros.
Isadora Campos. Ele disse, sua voz clara, mas emocionada. Há 4 meses você entrou na minha vida como vizinha e mudou tudo. Me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que existem coisas mais importantes que sucesso financeiro. Me fez querer ser um homem melhor. Você é minha melhor amiga, minha parceira, a mulher que eu amo. Ele abriu a caixinha revelando um anel simples, mas elegante, com uma pedra de safira, a cor do mar que ela tanto amava. Você aceita se casar comigo e construir um mundo nosso, onde nossos corações sejam a única bússola? Isadora estava com as mãos na boca, lágrimas escorrendo livremente. Beatriz estava gravando tudo no celular, gritando, eu não acredito. Sim, Isa, diz sim. Isadora olhou para Eduardo, ajoelhado ali no meio do bar, vulnerável e cheio de amor. Sim, ela sussurrou, e então, um pouco mais alto, sim, Eduardo, 1000 vezes sim. O bar explodiu em aplausos e vivas. Eduardo se levantou, a colocando de pé, e a beijou com toda a paixão que sentia, ignorando o mundo ao redor. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Eu também te amo, ela respondeu, sentindo que finalmente estava pronta para amar sem medo. A vida de Isadora Campos e Eduardo Santoro não se tornou um conto de fadas instantaneamente, mas se transformou em uma jornada construída com amor, respeito e a constante disposição de aprender um com o outro. Eles construíram pontes sobre suas diferenças, provando que o amor verdadeiro não se mede por contas bancárias ou status social, mas pela capacidade de sonhar juntos e construir um mundo onde ambos pudessem ser felizes, completos e infinitamente amados.